Povarel da minha vida, a gente vai continuar aqui a nossa segunda aula. Primeira parte, falamos sobre proposta de redação, analisamos uma proposta, vimos o quanto cada texto motivador contribui, pega outras provas da Banca Cesar Hill, avalia os seus motivadores, avalia na perspectiva de dizer, esse contribui mais, esse contribui menos. E, de fato, alguns contribuem mais do que os outros, mas de qualquer forma, aquele que contribui menos, inclusive, sempre te dá a ferramenta que tu precisa para conseguir bem articular esse texto, esse tema, beleza? Qual é a pauta de agora, gente? Macroestrutura. Vocês lembram que na primeira aula eu falei a vocês que o texto tem cara e que o corretor recebe esse texto com ranço ou não, com uma predisposição de leitura mais atenta. A gente olha para o texto, essa é uma habilidade assim, desenvolvida pelos corretores, a gente olha para o texto e diz, texto capenga, ou texto bem, texto articulado. É difícil um corretor errar, olhar um texto bem articulado, com um corpo bem feito e não tem nada com nada ali, é difícil. Dificilmente um texto com 4 parágrafos, com um corpo importante, especialmente nos parágrafos de desenvolvimento, vai ter uma nota inferior a 8, por exemplo. A gente quer mais, mas eu já estou botando uma régua alta, né? Ter um texto 8 mais já é algo bem importante. Beleza? Então o ponto é, além da microestrutura, que é a parte interna do texto, que é o que vai dentro de cada parágrafo, a macro, que é a cara, micro, partes, macro, a macro importa. A cara estética textual, beleza? Bom, sobre macro, olha para a tela, temos o nosso texto hipotético. 4 parágrafos, observa, olha para a tela, observa o respeito à margem direita e esquerda, observa o quanto nós temos os espaços iniciais de parágrafo respeitados. Observa tudo isso. Isso aqui é a visão macro. Isso aqui é a visão micro. É a composição de cada parte do texto. Sobre visão macro, nós temos algumas observações. Isso aqui não é regra, tá, gente? Isso aqui não é critério de correção. Isso aqui, quando a banca pede para tu escrever um texto dissertativo, argumentativo, uma redação, isso aqui está embutido nesse desejo, nesse critério. Ser uma redação, escrever uma redação é, além de bem discutir, saber que isso aqui tem que ser respeitado, ok? Então, por exemplo, número de parágrafos. Isso já batemos uma tela, rápido, 4, acabou. Ô Luana, mas eu vi no YouTube, professora, dizendo que pode ter 3. Eu não falei para vocês que pode? Qual é o básico de uma redação? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Mas uma redação com 3 parágrafos, ela em tese se apresenta como deficitária. Nós temos um parágrafo com quantas linhas? Um parágrafo com, olha, se é um D só, um parágrafo com 10 linhas? 10 linhas não, com 20 linhas. 10 linhas é cada D. Um parágrafo com 20 linhas. 20 linhas. Uma discussão organizada, não vai rolar. Ou não vai preencher as 30 linhas. E aí isso já começa a mostrar para o nosso corretor, os ranços, começa a mostrar para o nosso corretor que poderia estar mais bem desenvolvido, né? Então, acho até preferível, se tu quiser variar, tá sendo teimoso, mas se tu quiser variar, fazer então 3 parágrafos de desenvolvimento, tipo uma intro, um D1, um D2, um D3 e uma conclu, do que fazer um só de desenvolvimento. Ô Luana, eu quero que dá certo. 2 parágrafos de desenvolvimento e Zé Fini, é isso. Partes da redação. Na parte da redação, a gente só especifica. Só pode mudar o pincel para mim, por favor? Só um pouquinho, povo. Feito, ó. Pode botar vermelho. Maravilhoso, obrigada. Pega introdução, que é uma parte, desenvolvimento, que é outra parte, e conclusão, que é outra parte. Só isso. Tamanho dos parágrafos, já combinamos. Introdução, a gente vai tentar fechar de 5 a 7. 5 a 7. Desenvolvimento, a gente vai tentar fechar de 7 a 9. 10 não é problema. 6, ninguém morre. Mas a gente vai tentar fechar no meio disso. Também, 7 a 9. Conclusão, igual intro, de 5 a 7. 8 linhas, ninguém morre. 4 linhas, ninguém morre. Não perde ponto. Mas tenta manter essa harmonia, tá? Tamanho das frases. Ô, Luana, tamanho da frase, não é quantidade de frase, é tamanho de frase. Posso pensar contigo sobre isso. Mas eu só preciso que tu entenda, olha, presta atenção. Olha aqui.
tem o tamanho do parágrafo, que a gente combinou aqui. Isso aqui é o número de linhas, de 5 a 7 linhas, tá? Tem a quantidade de frases, lembra? Quantidade de frases. Quanto, mais ou menos? A introdução é legal de 2 a 3 frases, tá? Cada desenvolvimento, 4 frases no mínimo. 4, 5 frases, tribom. 4, 5 frases, tribom. Conclusão, de 2 a 3. Não é problema 4 não, tá? Não é problema. De 2 a 3 frases. Então, vejam, número de linhas, número de frases, e eu também consigo te dizer sobre o tamanho das frases. Loucura, né? Consigo. Consigo porque tem uma lógica, gente. A lógica não é estou inspirada. A lógica, meus filhos, o que é lindo, né? A lógica é nunca, o nosso combinado é nunca faça uma frase muito extensa. Por extenso, eu considero 4 linhas uma frase. Pensa comigo, é lógico, a banca não disse isso, tá? É um combinado nosso. Quanto maior a frase, mais escrita, mais possibilidade de erro gramatical. Mais possibilidade de vírgula que tem e não precisava, ou que não tem e precisava. Mais possibilidade de erro de concordância. Enfim, erros gramaticais como um todo, de regência, de crase, de enfim. Então, quanto mais a gente estender... E outra, quanto mais tu estender o raciocínio na frase, mais bagunçada a tua ideia pode ficar. A frase, ela tem como núcleo mínimo do texto. A frase é o núcleo mínimo do texto. Então, as frases são ideias. Cada ideia completa um raciocínio geral, que é o parágrafo. Por exemplo, neste parágrafo eu vou discutir sobre o quanto o sedentarismo intensifica a obesidade. Numa frase eu vou dizer que as pessoas optam por lanches. É uma ideia. Aí eu vou explicar, posso explicar essa ideia na mesma frase. Elas optam por lanches porque é mais barato. Na outra ideia, eu vou dizer que esses lanches, eles trazem prejuízos àquele que consome, porque tem índices de gordura muito apurados, parará. Você tá vendo que em cada frase eu trago uma ideia? Se eu boto muita ideia em uma frase, sabe aquele meme da internet que sai um boom, bagunça o raciocínio daquele que lê teu texto. Eu volto, eu sou tua corretora. Quando eu ler tua redação, eu vou voltar. Não, mas eu não entendi muito bem, eu vou ler de novo. Mas a maioria não lê. A maioria, se não entendeu, vai descontar lá no desenvolvimento do ponto de vista. Não está claro. Então, frases curtas, entenda como 2 linhas e meia, 3, são frases ok, tá? Elas te colocam no lugar mais favorável. Beleza, povo? Letra, o padrão da letra é... Aliás, a regra da letra é padronização. A banca não dá nenhuma delimitação de letra. O ponto é, tenta padronizar, o que eu falei a vocês. Se começa com caixa alta o tempo todo. Se faz a tua redação em letra maiúscula, cuidado para os inícios das frases e os substantivos próprios, eles terem uma letra inicial um pouco maior para mostrar que tu está iniciando frase. Para mostrar que é um substantivo próprio, de uma pessoa, de um país, a Constituição Federal, por exemplo, tá? Rasura. O que eu quero combinar com vocês da rasura? A rasura, ela também não tem uma regra para isso, tá? O ponto é, tu consegue botar o pinguinho de novo, por favor? Só para eu mostrar pro povo uma coisa. Só porque teu povo... Isso, obrigada. Povo, a regra é, putz, tô escrevendo uma redação, tá? Putz, errei. Passa uma linha em cima da palavra e segue o baile. Não tem que botar entre parênteses, não tem que fazer rasura, não tem que botar SV sem valor, só passa uma linha em cima, beleza? Putz, botei um acento que não era, risca só o acento, não tem problema. Risca a vírgula, não tem problema, tá? Ô Luana, mas o problema é outro, porque eu, depois de passar tudo a limpo, eu vi que faltou uma palavra. Oh, desgraça. E é uma palavra que realmente faz sentido. É um problema não ter a palavra. Então, tu vai fazer o seguinte. Você vai botar um V estendido e vai botar a palavra aqui. Beleza? Cuida só para não passar da margem, né? Claro. Tomara que tu não perca aqui, mas se perder aqui, vai ter que botar aqui do ladinho. Ou tu pode riscar a palavra aqui, se tu viu que tá errada, e escrever em cima. O ponto é, quanto menos rasura, melhor. Não é menos desconto, porque não há desconto para rasura.
Mas qual é a lógica da rasura? Se teu texto está muito rasurado, ou é porque tu não fez o rascunho, tu pulou uma etapa, ou é porque tu está nervoso, com o pensamento bagunçado, ou porque tu tem dificuldade gramatical, e tu entende que tudo isso vem para prejudicar a tua persona ali, né? Vem para prejudicar quem tu é ali, vem para prejudicar a forma como o corretor te vê. Então não é legal. Esta é uma das funções do rascunho, errar ali e passar com atenção. Esta é uma função também da escrita, da redação, da prática. Porque quando tu pratica, tu entende também como tu vai passar limpo. Ah, eu prefiro passar limpo passando o dedo, assim, ó. Essa frase eu vou passando aqui. Essa frase eu vou passando aqui. Ou, tem gente que bota uma caneta. Bota uma caneta na linha, aí vai passando. Aí baixa a caneta, vai passando. Baixa a caneta, vai passando. Ou tem gente que bota uma régua. Régua não pode levar, né? Mas o ponto é, cria o teu jeito de passar limpo, com menos rasura, com mais cuidado, tá? Isso é prática. Pode saber. A primeira redação que tu vai entregar vai ter rasura. Agora não vale porque eu já te disse isso, então tu vai cuidar mais. Mas se eu não tivesse te instruído desse jeito, seria uma redação rasurada. E aí, conforme tu for escrevendo e recebendo correção, tu vai limpando o teu texto. O processo de limpar o texto, ele é natural, se houver escrita constante. Ah, tô colocando vocês no trabalho, é isso. Outra, translineação. Translineação é, tô escrevendo, pô, vou ter que passar para outra linha, tá? Tu sabe que a separação, a translineação acontece na separação silábica. Então, eu faço a separação silábica da palavra e marco a translineação. Uma observação é, não é um problema, a banca nunca diz que é, tá? Tu colocar o traço da translineação não aqui, mas aqui embaixo. Não é um problema. Deixa eu botar de novo. Aqui, ó. Não é um problema. O preferível é aqui, do ladinho. E é preferível padronizar isso. Mas se tu não conseguir padronizar, se tu colocar embaixo, o que eu te indicaria é, segue botando embaixo. Bota um embaixo, segue botando os outros embaixo para mostrar que esta é a tua marca de translineação. Beleza? Pô, mas isso é detalhe, tá? Outro detalhe importante sobre translineação, que é um ponto bem específico. Tá lá escrevendo teu texto, micro-ondas tem hífen. Poxa vida, e aí eu vou ter que passar, e é o raio, porque parece que isso atrai. Eu vou ter que separar a palavra bem na parte do... Onde é que tá meu cursor? Aqui, bem na parte do hífen. Então é assim, ó, tu bota o traço de translineação e na outra linha tu vai colocar, bota o traço de translineação, caceta, e na outra linha tu vai colocar o hífen. De novo, socorro, quando houver hífen na palavra. Senão, é só o registro de translineação, o hífen, o traço, na verdade, e segue o baile, beleza? Só quando houver o hífen na palavra, que eu boto na translineação. Só essa observação. Outra, margens. Respeito, né, meu filho? Não é um problema uma linha ficar um pouco recuada. O problema é ficar tudo desnorteado, mal cuidado, relaxado. Não, cuida! Outra, espaço inicial de parágrafo. Bota um dedo. Eu poderia te dar centímetros aqui, 1 centímetro, 1,5 centímetros, pode ser. Mas pode ser um dedo. Bota o dedo e deixa o espaço padrão. Bota o mesmo dedo e deixa o mesmo espaço. O mesmo dedo, mesmo espaço. O mesmo dedo, mesmo espaço. Tenta manter um espaço padrão. Não tem que ser um espaço grande para ocupar linha. Linhas para preencher linha. Essas injeções, isso é injeção da linguiça, né? Se na frase, se 1/3 da frase é espaço inicial de parágrafo, teu corretor vai achar que tu não tem o que dizer, tá enchendo linguiça. Isso vale também para letra grande, né? Letra muito grande, a gente pressupõe coisas disso. Será que tu não tem o que dizer? Porque para ter o que dizer de forma consistente e argumentativa desdobrada, a gente tem linha para ocupar, né? A gente tem, na verdade, diminuir a letra para conseguir dizer, porque 30 linhas é pouco. Então, o ponto é tamanho regular para menos e um espaço só para deixar claro, não estou lendo a redação, estou vendo ela só, que tem 4 parágrafos, há 4 parágrafos. Por fim, título. Combinado de título. Não tem regra, povo. Isso depende muito da prova e de como a prova se mostra. O que geralmente acontece, não há título. O meu posicionamento é esse. Se a banca não pede, sabe quando a gente viu a proposta e tinha ali uma parte de baixo trazendo o que deveria ter? Se naquela parte não tem uma observação de obrigatoriedade de título, não coloca. Não coloca. O edital não fala nada sobre título. Quando ele aparece, não fala. Os últimos não falaram. A proposta não fala de título.
não tem um espaço para título na folha. Começa a linha 1 até a linha 30. Então não bota. Ô, Luane, quando eu boto? Se a banca, se o edital trouxer, se a proposta de redação trouxer como obrigatório, ou se a folha trouxer aqui, ó, um espaço para título. Aí tu bota, né, meu filho? Aí bota. Povo importante, se não houver esse espaço, situações, tá? Se não houver esse espaço e a banca botou lá na proposta a necessidade de haver título, tu vai botar o título na linha 1. Vai centralizar ele aqui, aqui até aqui. Centraliza ele e bota ele aqui na linha, né? Tá? Não vai deixar a linha em branco. Vai começar a tua redação na linha 2 e segue o baile. Qual título? Não tem uma regra pontual sobre título. Há rancinhos. Um ponto importante. Não é legal, não é indicado, é pouco criativo que teu título seja a frase temática. Não. Mas é claro que teu título vai ser composto por algumas palavras da frase temática. Isso é evidente. Então, se o tema for sobre os desafios para garantir a cidadania das pessoas com deficiência no Brasil, a palavra cidadania, direitos ou deficiência vai aparecer no teu título, o que não é um problema. O pontual é, cuidado para não haver erro gramatical no teu título e para que ele ou resuma ou faça uma contribuição ao teu texto. O mais importante é que eu leia o teu título e consiga entender o que está por vir. Consiga entender o assunto global, beleza? É isso. Ô Luana, mas isso não foi muito criativo. E se eu botar a deficiência no Brasil? Tá tudo bem. E se eu botar desafios para incluir os deficientes no mercado de trabalho? Se isso tem a ver com a tua redação, pode ser. Só cuidado, porque daqui a pouco tu botou inclusão no mercado de trabalho, mas também colocou falta de estrutura, de acessibilidade, colocou outros pontos que esse título não contempla. Então é legal que o título seja um pouco mais abrangente para contemplar suas discussões desenvolvidas ao decorrer da redação. A não ser que a frase temática seja mais delimitada assim mesmo, né? O que geralmente não é. Beleza? Bom, esta é a visão estrutural, macroestrutural. Depois de pegar esse globo, que é o máximo, o corpo do texto, a gente vai começar a trabalhar agora com as partes, com o que é micro. Essa tela eu já mostrei a vocês. Estou só reproduzindo aqui para vocês terem esse material organizado e segmentado, tá? Vejam, nós temos uma composição de texto combinada. Só vou pedir para tu colocar aquele cursor diferente, por favor. Só porque tu povo. Feito. Buenas. Aqui. Introdução, nenhuma novidade. Desenvolvimento, nenhuma novidade. Conclusão, nenhuma novidade. O número de linhas, nenhuma novidade. O número de linhas, o número de linhas. O número de frases, botei aqui, frases. O que vai em cada parte, nenhuma novidade. Tema, argumentos. O argumento, a defesa disso e o fechamento. Resgate do tema, resgate dos argumentos e o fechamento. Aluno, tu fica repetindo. Mas tu tem noção de que o fato de eu ficar repetindo vai consolidando aquilo que tu tem que colocar? Sim, né? Então tu sabe da importância dessa tela. Tu sabe a importância desse material aqui. Tem que colocar num lugar importante da tua revisão, tá? Vejam, agora eu tô expandindo o raciocínio. Eu tô colocando em palavras e eu gosto muito, gente, muito de pensar por meio de perguntas. As perguntas, pensa, desde que a gente se conhece por gente, desde que a gente tem um pouco de consciência sobre a vida, sobre família, sobre o lugar que a gente está vivendo, sobre o mundo, a gente passa a se desenvolver como criança, a gente passa a se desenvolver por meio da pergunta. Não tem a fase do porquê, mas por quê? Por quê? Por fim, a gente perde esse porquê, que pena, né? Mas por quê? Tá, mas por que isso? A pergunta, ela faz com que a gente consiga organizar melhor nosso pensamento. Por isso eu gosto de pensar dessa forma, tá? O que eu faço? Eu organizo as partes do texto com vocês por meio de perguntas. Mas é só para reforçar, tu que vai escolher o que tu prefere. Se é saber o que vai por partes em tópico, tipo tema e argumentos, o argumento, a discussão e o fechamento, resgate do tema, resgate dos argumentos e o fechamento, ou se tu gosta de pensar por meio de perguntas, tu vai escolher, tá? Especialmente nos parágrafos de desenvolvimento ajuda bastante. Buenas, vamos lá. Eu chamo de perguntas gatilho, porque a partir delas, por exemplo, quando eu te pergunto, por que isso acontece? Por que isso acontece? O início da frase pode levar em consideração a pergunta. Ah, isso acontece porque... Então, elas são gatilho
de escrita. E é difícil, às vezes, iniciar a frase, né? Então, pega lá. Primeiro, isso aqui é facultativo. Facultativo. Tu que escolhe. Bota ou não bota. A contextualização. Por exemplo, a contextualização é quando eu digo algo que não é exatamente o tema, é mais amplo que o tema, tem a ver com o tema. E eu uso esse algo para inserir o tema ali. Então, por exemplo, se o tema for sobre bullying, eu posso colocar um contexto sobre uma lei que fala sobre preconceitos, ou eu posso falar sobre o que é preconceito, ou eu posso falar sobre violência, porque o bullying é um tipo de violência. E aí, a partir disso, eu puxo para o bullying, tá? Ou se o tema for a inserção do deficiente no mercado de trabalho, eu posso falar sobre, botar o que significa preconceito, eu posso botar alguma lei dos PCDs, eu posso botar, e aí eu puxo a inserção no mercado de trabalho. É algo mais amplo que a partir disso eu costuro com o tema. Tá, mas veja, isso é facultativo. Eu vou te dar possibilidades de intro que incluem o contexto ou que excluem o contexto, que vão direto para o tema. E aí, Luana, mas o que tu acha melhor? Muitas considerações aqui. Eu acho bonito não é obrigatório. Acho bonito uma introdução um pouco mais corpuda, um pouco mais trabalhada linguisticamente. Colocar esse contexto mostra que tu tem repertório, que tu consegue, para além de simplesmente colocar, que tu consegue contextualizar. É bonito, gente, é bonito. Mas assim, é bonito na medida, a gente tem que considerar. Não há um critério pontual para isso. O que vai ser avaliado em desenvolvimento do tema é nos Ds e não na intro. A intro tem uma função primeira que é apresentar. Se tu apresentou o tema e os argumentos, show, tá cumprindo a tipologia. Então, é bonito, mas eu tenho que ver de que forma isso me prejudica. Por exemplo, eu tenho ansiedade, Luana, eu não vou conseguir pensar em um contexto, então te risca o contexto da tua cabeça. Ô, Luana, eu tenho uma letra grande, então se eu colocar mais um contexto na intro, é mais uma linha que eu vou perder para discutir. Então, risca o contexto. Ah, não, Luana, a minha letra é de boa, eu consigo pensar, eu consigo criar ali uma abordagem contextualizadora e isso, na verdade, vai dar mais corpo na minha redação, porque eu discuto muito, sou muito objetivo. Então, depende de quem tu é no rolê. Depende de como é a tua abordagem. Beleza? Combinado? Bom, qual é o tema? Tá. Quais são os argumentos que serão desenvolvidos? Ok, nada de novo. Aqui, gente, nos desenvolvimentos, lembrando que é isso aqui vezes 2, né? São 2 Ds. Então, aqui tem coisas que te ajudam melhor, mais, na verdade. Primeiro, o que será defendido? Bom, isso aqui é o teu argumento, né? Tá, nenhuma novidade aqui. Agora, já começa a organizar melhor o teu raciocínio. A pergunta é, qual repertório ajuda a defender isso? Isso aqui é facultativo. Se tu tiver uma série, um documentário, um livro, uma pesquisa, uma notícia, uma lei, alguma teoria que tu aprendeu em aula, se tiver alguma contribuição, algum repertório, alguma informação para colocar aqui, que bom, vai em frente. Mas vale te dizer, esse repertório ele serve para defender o teu ponto de vista. Ele não pode ser a maioria. Tem que ter mais coisa daquele que escreve, dizendo, articulando, do que o repertório. Então, se a gente tem 10 linhas, 4, 3 é o repertório, o resto é a gente falando sobre o repertório. Beleza? Se eu não tiver a Luana, aí tu vai botar outra coisa. O quê? Isso aqui, olha só. Luana, eu não tenho repertório, eu fico nervosa por causa do repertório, porque eu acho que eu não vou ter. Tudo bem. Ou tu pode dizer, pensa que o argumento que tu escolheu, supomos que seja sedentarismo. Supomos, tá? Sedentarismo. Tu pode dizer em uma frase, como isso acontece? Como que o sedentarismo acontece hoje? Eu posso dizer que as pessoas trabalham o dia todo sentadas, elas cansam e elas muitas vezes não são motivadas para procurar um exercício, academia, atividade física. Estou explicando como acontece. Tá, já é uma frase, tá vendo? Outra, por quê? Como e por que é parecido, né? Por que isso acontece? Isso acontece porque há uma cultura do menor esforço na sociedade. Prova disso são os aplicativos de entrega rápida de iFood, como o iFood, né? Que eles, por exemplo, facilitam a entrega de alimentos sem ser necessário deslocamento ou algum esforço. Há uma cultura do menor esforço, né?
O aplicativo do iFood é um exemplo só. Posso explicar assim. Veja, há posicionamento na minha fala, né? Pode explicar de outro jeito. Quais são os benefícios ou prejuízos disso? Sedentarismo é prejuízo, né? Então, eu posso dizer, o sedentarismo desencadeia, os prejuízos do sedentarismo são, e eu vou citar alguns, tá? Sobrepeso, hipertensão, tá? Por que isso persiste? Veja, não é que tu tem que falar tudo isso. Como, por quê, quais são, por que isso persiste. Tu vai escolher aqueles que mais se encaixam com o teu argumento. Então, o ponto é, tudo isso aqui é pergunta gatilho. Tu pode usar essas perguntas para organizar, para selecionar o que dizer sobre, tá? Uma dica, eu acho, tem pessoalidade aqui, tá, povo? É pessoal, eu acho bonito, trabalhado, argumentativamente falando. Quando o povo fecha o parágrafo de desenvolvimento com uma consequência. Acho bonito. Porque todo o argumento vai trazer uma consequência. De toda a pauta, sobre toda a pauta tem uma consequência. Qual é a consequência se isso for aplicado? Qual a consequência disso acontecer? Positiva ou negativa, inclusive. Então, tu pode separar uma forma de fechar o teu D dizendo, como consequência dessa situação, cita uma consequência. Como reflexo desse problema, cita um reflexo. Então, eu acho uma forma articulada, pré-organizada, ou seja, otimiza teu tempo, de fechar o teu D, beleza? Olha como tu tem agora mais cara para aquela parte interna do D. Lembra que eu falei aqui, bota o argumento, essa parte aqui. Discussão, defesa. O aluno sempre fica na dúvida como desenvolver isso. Estou te trazendo aqui possibilidades, tá vendo? Tu pode escolher essas perguntas. Luana, quais perguntas dão mais certo? Eu te diria, por que isso acontece? Ela geralmente dá para ser aplicada, mas certo assim com os diferentes temas, né? Por que isso acontece? Geralmente dá. Também citar alguns benefícios ou prejuízos, também. Porque isso persiste, também. São as mais gerais. O como, quando, não é tão fácil. Ter repertório, nem sempre. Aqui eu posso acrescentar ainda a perspectiva do exemplo. Posso tentar acrescentar um exemplo. Lembrando, exemplo nunca é pessoal. Olha para mim. Exemplo nunca é pessoal. Mas eu trabalho numa instituição bancária ou na privada e eu tenho que dizer sobre... Não, eu nunca. Então, tu vai dizer, os funcionários geralmente são submetidos a... Luana, mas eu fui submetida. Eu sei, criatura. Tu vai usar a tua experiência e vai terceirizar essa experiência. Luana, na minha empresa onde eu trabalho, eu fui submetida a tal situação assim, 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 me estressei. Então, tu pode colocar os funcionários... Mas e fonte? Não tem fonte, é abordagem tua. Os funcionários geralmente são vítimas de tal e tal e tal situação. Isso desencadeia tal e tal coisa. Tá vendo que isso vem de ti? É a tua experiência corroborando, aliás, colaborando para a construção do argumento. Mas sempre em terceira pessoa, nunca primeira. Tudo bem? Temos uma formação importante aqui de parágrafos de desenvolvimento. Lembrando, 2 vezes isso. Conclusão. Sobre qual tema foi discutido? Resgata o tema. O que foi defendido nos Ds? D1 e D2. Quais são os argumentos no caso, né? Reflexão final. Coloquei aqui aquilo que eu falei a vocês. Todo tema dado pela proposta será um tema importante, um tema relevante. Daqui a pouco, tu pode guardar essa importância para colocar como frase final da tua redação. Ela é reflexiva, tu vai colocar com elemento conclusivo, logo a partir do mencionado, destaca-se a importância de discutir esse fato, visto que... E diz por que é importante. De novo, é um jeito, é um caminho argumentativo já escolhido. Tu não vai ter que parar para pensar, para definir como que tu vai fazer. É bem mais fácil. Beleza? Povarel, eu vou terminar esta parte do bloco aqui, este bloco aqui. Na sequência, eu falo sobre coesão textual. Eu também vou mostrar alguns caminhos, alguns recortes textuais, mas é muito mais pragmático, assim. Eu vou dar conjunções, vou dar elementos coesivos para vocês, já aplicar isso no texto. Sempre com aquele movimento prático, tá? Descansa aí, rapidex, dá uma espichada e volta correndo para terminar essa aula. Até daqui a pouco.